Tem gente que nega a fé, que deserta, que se desespera quando há oposição, perseguição, injustiça por parte de uma pessoa, ou duas, ou da toda a família. Mas quanto é? Quantos são? 7, 10, 15? Não sei. Agora imagine toda uma nação contra você, sendo injusta, fraudulenta, impiedosa. Então o que falou ele? Faz-me justiça, ó Deus. Pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele está se referindo aqui ao rei que motivava toda uma nação, todo um exército contra ele e contra Israel. Sem motivo. Bispo, sem motivo, sem razão. Situações desagradáveis têm acontecido comigo. Eu me sinto defraudado, injustiçado. Os meus direitos são defraudados. Até no sentido espiritual, no sentido familiar, profissional. Eu me sinto como injustiçado. O que eu tenho que fazer? Não fala não. Não reclama não. Olha só se não é verdade. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Deus o fortalecia e agora, diante daquela situação, ele pensava que Deus o havia o quê? Mas Deus não rejeita ninguém. E ele sabia disso. Mas a alma dele, os sentimentos, o coração é enganador. Não esqueça que foi o próprio Deus que disse que não existe nada mais enganador do que o próprio coração. E Jesus veio e disse, revelou que é do coração que sai as coisas más e que contamina todo o homem, quer dizer, a mente, que é o espírito, a alma, que é o coração e o corpo. Então, ele diz assim, pois tu, ó Deus, é o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Quer dizer, ele faz a pergunta e ele responde fazendo uma outra pergunta já com a resposta. É porque eu ando me lamentando por causa de quem? Do inimigo. Quem é esse inimigo, gente? Primeiro ele fala da injustiça, ele fala do homem fraudulento e injusto. Esse inimigo aqui não é uma pessoa em si, mas o diabo que usava e usa pessoas para lhe afrontar, para lhe humilhar, para lhe ameaçar, para lhe maltratar. Seja em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, ele sempre usou e vai usar outros seres humanos e de preferência, posso falar? Pessoas que você não espera. De quem você não espera é justamente da onde vai sair o maltrato, a rejeição ou a mal interpretação para você se sentir magoado, para você se sentir mal compreendido, amargurado. Então ele faz ele faz a primeira pergunta e a segunda pergunta já está respondendo. É porque eu ando o quê? Fala, gente. Lamentando por causa da opressão do inimigo. Quer dizer, o inimigo está lhe oprimindo. Você sabe o que é opressão? Gente, opressão, por favor, 3, 4 pastores aqui ao meu redor, por favor, se possível. Opressão, pressão e opressão. Então, a pressão é algo, por favor, aqui ao meu redor, por favor, pastores, aqui ao meu redor. Pressão é de fora para dentro, é pressão. Opressão é de dentro para fora. Quer dizer, obrigado, pastores, o mal, através dos sentimentos, estava causando o quê? A opressão. Quando a opressão que você carrega dentro de si, que é na alma, não é vencida, isso se torna no que hoje a gente conhece como a doença do século, depressão. Você não vence. Você deixou se vencer por aquela opressão espiritual, psicológica, emocional. E aquilo se converte em depressão. Sentimento de frustração, de amargura, de perda, de dor. Então ele fala assim, olha, envia a tua luz e a tua verdade. Então a palavra de Deus é luz, é verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, que é o altar. O altar estava no tabernáculo. Quando ele diz assim, me leva aos tabernáculos, estava dizendo, me leva para o teu altar. Eu quero ir para o teu altar porque eu conheço esse caminho. Quando eu pequei adulterando, quando eu pequei mentindo e quando eu pequei cometendo o homicídio, eu fui para o altar
e a minha alma foi o quê? Restaurada. Eu vou fazer o mesmo. Eu quero ir para o teu tabernáculo. Eu quero ir para o teu altar. Eu quero a cura da minha alma, porque eu sei que lá eu vou vencer essa opressão. Lá eu vou vencer o inimigo, o homem fraudulento e toda a injustiça de uma nação inteira. É muito forte, não é? Às vezes a pessoa foca nas injustiças da nação. Problema político, problema de saúde, problema de segurança, problema econômico, problema familiar, problema de saúde, problema profissional. Na verdade, o problema pior e mais grave, esses existem e têm que ser resolvidos mesmo. Mas o pior e o mais grave não são os que estão fora, são os que estão dentro causando o quê? Qual é a palavra? Opressão. Todos os outros problemas causam pressão, pressão, pressão. Mas o problema na alma, olhe para mim por favor, causa a opressão. E é aí que o diabo ganha. Quando ele vê você fazendo o que Davi estava fazendo. Qual era o pecado de Davi aqui agora? Era mentira? Era homicídio? Adultério? Qual era o pecado? Se lamentar. Ficar se lamentando da ação do inimigo, da ação do mal contra você. Não fique se lamentando, por que isso? Por que eu? Quando é que vai chegar a minha vez? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu estou em pecado? Será que a minha fé não é suficiente? Será que eu tenho que mudar de bispo, de pastor, de igreja, para o meu problema ser resolvido? Não, não é bispo, não é pastor, não é trabalho, não é estado, não é profissão, não é companheiro sentimental. O que você tem que fazer é pegar a sua alma e colocar no lugar certo, que é no tabernáculo, que é o altar, que é o altar. Isso ninguém pode fazer por você. Deus não faz isso pela gente. Deus nos perdoa, nos lava com o seu sangue, purifica a nossa alma. Mas quem tem que conservá-la, salva, não é Deus. Tanto é que Deus manda a gente guardar a nossa alma. Quer dizer, eu não posso guardar a sua alma. Mas como não? Eu lhe perdoo, eu lhe limpo. Mas quem tem que se manter limpo e guardado é você. Com o que você vai deixar entrar na sua mente, com o que você vai deixar entrar pelos seus olhos, com o que você vai deixar sair da sua boca, com o que você vai deixar entrar no seu coração, com o que você vai fazer com as suas mãos e pelos caminhos que você vai andar. É você que vai guardar. Eu lhe perdoo, eu lhe lavo, eu lhe salvo. Agora, você tem que se manter limpo, salvo e guardado. E o único lugar onde você e eu estamos guardados é no altar. Porque o altar representa o próprio Deus. O altar que eu estou falando, gente, não é o altar físico não, tá? Porque eu posso estar aqui no altar agora como bispo, mas imagine se eu estiver em pecado. Se eu estiver em pecado, eu não tenho autoridade sobre os espíritos malignos. Eu não tenho unção para interceder a Deus por vocês. Se eu estou em pecado, mesmo como bispo no altar, fisicamente, literalmente, mas em pecado, quer dizer, com a minha alma fora do altar, eu estou vulnerável. Eu estou vulnerável aos meus próprios sentimentos, aos outros e pior, ao mal. Agora, você pode não ser um obreiro, você pode não ser um pastor, você pode não ser um bispo. Então, você pode não estar no altar, fisicamente falando, mas se você entregou a sua alma, se você se arrependeu, abandonou o pecado e de fato obedece a verdade e anda, qual foi a palavra que ele disse? Na luz, correto? Envia a tua luz e a tua verdade, quer dizer, ilumina os meus caminhos, me mostra o que eu tenho que parar de fazer, por onde é que eu tenho que andar, o que eu tenho que parar de falar, o que eu tenho que parar de pensar, com quem eu tenho que parar de andar. Me mostra, me dá a luz, me mostra, me ilumina, a tua verdade é a luz, e eu vou, dou a quem doer, ainda que eu não entenda, ainda que eu não goste, ainda que no momento seja difícil, mas eu vou, eu vou, porque eu quero que a minha alma tenha paz, segurança. Veja o que ele conclui dizendo: então irei ao altar de Deus. Leia em voz alta, por favor. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Hoje essa harpa é a sua boca,
é a sua língua. Vá para o altar. Quer dizer, altar, gente, olha para mim, por favor. Altar é lugar de sacrifício, de entrega. Foi o que Ana fez. Ela ia todos os anos com o marido para o tabernáculo. O marido fazia ofertas 2 vezes mais do que fazia pela outra, que era a sua outra esposa, Penina, rival. E Deus não respondia. Ana subia e descia com a alma amargurada, porque mesmo fazendo ofertas e sacrifícios, ela não colocava o que no altar de Deus? A alma. E se você não coloca a sua alma, o bispo pode clamar, o obreiro pode jejuar, nós podemos fazer sacrifícios, você pode até sacrificar. Mas se você não coloca a sua alma, você vai sair da casa de Deus, do altar, do mesmo jeito que você entrou. Quem é que ganha com isso? Deus ganha com isso? O reino de Deus ganha com isso? Não. Quem ganha com isso é o que ele disse aí, ó, a opressão do inimigo. O inimigo vai continuar o quê? Oprimindo você, para que você cometa um pecado. Qual era o pecado de Davi aqui? Ele se lamentava. Pare de se lamentar. Hoje o Espírito Santo está falando para você, não lamenta não. Morde a língua, mas não lamenta não. Fica calado, mas não lamenta não, porque esse é o pecado de muita gente, se lamentar. Eu perguntei para Deus, Deus, é isso mesmo que o senhor quer que eu fale? Ele falou para mim, Júlio, fala para eles que o povo que eu tirei da escravidão ficou no deserto e morreu porque ficaram murmurando por 40 dias. Cada dia que murmuraram, eu multipliquei por 1 ano. Se tem uma coisa que ofende a Deus, gente, olha para mim, por favor, não é os palavrões dos incrédulos, não. Que isso, bispo? Eu estou falando para você. Se tem uma coisa que ofende a Deus, não são as piadinhas dos incrédulos, não. Mas o que ofende a Deus é que você e eu, que somos de Deus, fiquemos o quê? Se lamentando. É como se você estivesse dizendo assim, olha, Satanás, você não está falando isso, claro, que você não é maluco. Mas é como se a pessoa estivesse falando assim, Satanás, você é mais forte do que Deus. Olha, o meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Você teria coragem de falar uma coisa dessa? É óbvio, espero que não. É óbvio que não. Mas tem gente que faz isso. Quando fica o quê? Se lamentando. Então, por favor, faça um bem à sua alma. Fica calado. Se você não vai glorificar a Deus, não vai agradecer, não vai orar, fica calado. Porque se lamentar é armar o inimigo contra a sua alma. Veja aí, ele diz assim, mas eu vou à tua casa. Eu vou para o altar e para o altar eu vou com o quê? Com tristeza ou com alegria? Porque eu sei que no altar tem perdão. Eu vou com alegria porque no altar eu sei que eu tenho remissão. Todo mundo pode me rejeitar, todo mundo pode me abandonar, todo mundo pode não crer em mim, mas o altar crê, Deus crê, e eu vou para o altar e vou com alegria, e eu vou te louvar, diz aí, com harpas, eu vou louvar o meu Deus. Porque estás abatido, a minha alma, ele pergunta, e por que te perturbas dentro de mim? Aí a razão, a inteligência fala, Davi, não esqueça do que Deus te livrou. Quando você fez o quê? A primeira coisa foi humilde. 3 coisas simples que eu vou exibir aqui nos LEDs para você acompanhar. Para você saber, bispo, o que eu tenho que fazer para que a minha alma seja restaurada, para que a minha alma ela seja salva, para que ela esteja no altar definitivamente. Então, a gente chama de pecado. Quando a gente erra, a gente chama o nosso erro de quê? E o que é pecado? Pecado no original é você errar o alvo. Em outras palavras, simplificando, pecado é você desobedecer a Deus. Na prática é isso. Pecado é, eu estou entre a vontade de Deus e a minha vontade. E eu escolho fazer a minha vontade. Isso é pecado. O que não é pecado? Eu aceito fazer a vontade de Deus. Amém. Então a primeira coisa, para você vencer essa opressão do inimigo, o homem fraudulento e a injustiça de toda uma nação, cuidando assim da sua alma, porque você não pode mudar uma nação, você não pode mudar o homem fraudulento, injusto, você não pode
Você não tem autoridade sobre o opressor sem que você esteja salvo. Então a primeira condição é que você seja humilde. Pode exibir, por favor? Humilde para quê? Reconhecer os erros, aceitar, realmente eu errei, confessar. Eu preciso mudar, sou eu que tenho que mudar. Ah, bispo, vou esperar receber o Espírito Santo para mudar. Não. Eu vou esperar receber o Espírito Santo para parar de mentir. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Está amarrado? Não, gente, calma. Você primeiro tem que parar de mentir para então receber o Espírito Santo. Foi assim comigo. Eu tive que abandonar a idolatria, parar de crer, de orar aos santos. Fui católico, apostólico, romano, praticante, ignorante das Escrituras Sagradas. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu mesmo tomei a decisão de abandonar a fé idólatra e ter Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não foi a igreja, não foi pastor, fui eu que tive essa iniciativa. Amém. Você não pode, tem coisas que é você que tem que mudar já, para você então ser perdoado e envolvido e possuído pelo Espírito Santo. Então a primeira condição qual é? Humildade. Abandone o pecado, seja ele qual for. Pare de tocar no sagrado. Pare de ficar de olho na mulher dos outros, no homem dos outros, no trabalho dos outros, na casa dos outros, na empresa dos outros. Pare de ficar julgando e condenando o bispo, o pastor, o obreiro. Pare de ficar buscando perfeição nos outros, porque você, como eu, ninguém é perfeito. Olha para você, cuide de você, disse Jesus, cuidai-vos de vós mesmos. Segunda coisa, praticar, quer dizer, obedecer, com ou sem vontade, entendendo ou não tudo, obedeça. Obedeça a palavra de Deus, porque ela é verdade e luz. Ela vai lhe guiar. Você não vai se perder. Terceiro, sacrificar as inclinações, como costumes, amizades indevidas, coisas, tradições contrárias às Escrituras Sagradas. Amém.